A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que todos estejam na alegria do Espírito, no amor de Deus e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do que criou todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos perceber e entender que o Verbo é Deus, e o Verbo é a palavra, e o Verbo é a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Veja que o Verbo, ele é o que efetua todas as coisas. E por meio dele que tudo foi feito. Um outro nome de Jesus é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Então, o Verbo é a palavra. Portanto, o que existe de mais importante no universo é a palavra. Alguém já meditou sobre o que é a palavra? Nós precisamos compreender o que é a palavra. Aqui diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É porque tudo é feito por meio da palavra. Até as coisas que nós mesmos fazemos é por meio do que pensamos. E o que pensamos são palavras. E quando nós fazemos os outros fazer, damos ordem. A constituição de um país é um conjunto de palavras. É uma ordenação e uma coordenação de palavras. A ordem de um país é um agrupamento de palavras. Portanto, as palavras é que executam e ordenam todas as coisas. Na primeira carta de João, e ele escreve sobre o princípio. Porque nós precisamos de perceber o princípio de todas as coisas, para não vivermos perdidos em nossa mente e em nossas próprias palavras. E João escreveu assim no capítulo 1 da sua carta, o que era desde o princípio. No Evangelho ele escreveu o princípio, no princípio era o Verbo. Na carta ele escreveu o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem é a vida eterna? É Jesus. É o Verbo de Deus. É a palavra de Deus. Bem, veja que o mundo também tem uma palavra. Todos os filósofos, todos os cientistas,
toda sabedoria humana, o que é? Palavra. Mas o que é Deus? Deus é Espírito. E como Espírito, Ele é a palavra. Está escrito aqui também, no Evangelho de João, que, versículo 10, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, a palavra gerou e se transformou num homem chamado Jesus Cristo. Ele é a vida e ele é a luz. Portanto, se eu preciso saber alguma coisa e compreender alguma coisa, eu preciso de Jesus. O mundo inteiro está em confusão. O mundo inteiro e os governos do mundo inteiro, nestes dias, nós assistimos uma grande confusão. Porque os governos não sabiam o que fazer diante desta epidemia. Por que eles não sabiam? Porque cada um tinha uma palavra. Cada um tinha um pensamento e cada um decidiu de acordo com seus pensamentos. Quando nós somos iluminados por Deus, nós recebemos a palavra de Deus. Não é só que está escrita na Bíblia, mas Deus fala conosco a respeito dos acontecimentos e da nossa vida atual. Eu preciso do Verbo agora para a minha vida, para a minha existência, para a minha compreensão, para meu entendimento, pois que a nossa realidade agora não é a mesma a realidade de 1000 anos atrás ou há 2000 anos atrás. Então, a experiência de João era esta. Ele viu, contemplou, tocou o verbo da vida. Nós temos que tocar o verbo da vida, nós precisamos contemplar o verbo da vida, perceber o espírito de vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isto é uma maravilha. Pois quando Deus fala, há luz. É isto que está no livro de Gênesis. A primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. É o que nós precisamos. E a luz é a vida. Pois que a vida é a mente. É a palavra. O mundo também tem a palavra, mas não tem a palavra de Deus. O homem não nasce com a palavra, com o verbo. Ele precisa de crer, de se converter para receber a palavra. Compreender e ter contato com Deus, que é Espírito e que fala. Nós temos esta graça. Temos recebido o Espírito de Deus, a vida de Deus, a luz, e essa luz está brilhando no nosso coração. Deus está falando e nós temos a sua palavra em nós. Ele está conosco. O verbo se fez carne. Para quê? Para que a carne se tornasse espírito e assim pudesse entrar em nossa carne também. Isto é Pentecoste. O que é Pentecoste? É quando o Espírito Santo veio e entrou naqueles irmãos que estavam ali reunidos. O que é a igreja? São aqueles que creem e recebem este Espírito, esta vida, este verbo, esta palavra. Mas ocorreu e ocorre algo terrível. É que nós temos a nossa própria palavra. E todos os homens podem falar as suas próprias palavras. É daí que surgiu todas as religiões, todas as opiniões a respeito de Deus, todas as igrejas divididas, poluídas, contaminadas, fermentadas, surgiram por quê?
misturaram a palavra do homem com a palavra de Deus, a obra do homem com a obra de Deus. Jesus profetizou isto em Mateus 13. Ele falou em Mateus 13 que a mulher pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento e fermentou toda a massa. Pegou a palavra do homem, a igreja, e misturou aquilo e se tornou isso que temos hoje, uma mistura. Olha, todas as coisas nós devemos perceber, nós devemos ter cuidado com a palavra. Quando nós percebemos que Deus é a palavra, nós começamos a ter cuidado com a nossa palavra. Esta é uma maneira de provar se alguém fala a palavra de Deus ou é dele. Se aquele guia que você segue, se ele fala a palavra de Deus ou é dele. Se ele faz a obra de Deus ou a dele. Se ele recebeu o verbo de Deus em realidade e se ele é alguém que faz a sua própria obra por meio da sua palavra. Ele comanda as pessoas sem elas perceberem, em nome de Jesus ou em nome de Deus. Mas ele usa a palavra dele. Não é assim a igreja. A igreja é um corpo e o cabeça é o verbo. É Jesus falando. Ele é a autoridade da igreja. Ele é a luz que, veja o que está escrito no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Só tem uma palavra que ilumina, a de Deus. Se Deus não nos iluminar, não sabemos nada a respeito de reino do céu, não sabemos nada a respeito da igreja, não sabemos nada a respeito de membros da igreja, liderança da igreja, direção e realidade do poder de Deus. Nós tocamos e recebemos o verbo. Então nós recebemos a palavra que era desde o princípio, o Deus eterno, o verbo da vida. Veja se está no versículo 1 da primeira carta de João, o verbo da vida. Nós recebemos o verbo da vida. A vida está na palavra. E quando Deus nos fala, Ele nos dá vida. Nós temos vida porque ouvimos a palavra de Deus. Se você ouve a palavra do homem, está dependendo de um homem, dependendo do braço da carne, ore, vigie, leia as Escrituras, ore ao Senhor, peça ao Senhor revelação. Deus é fiel e verdadeiro. Ele te dará revelação acerca da sua vida espiritual, porque Ele te ama e deseja que você conheça a verdade. Portanto, de todas as coisas que nós devemos aprender a vigiar, é a palavra que ouvimos e a palavra que falamos. A fé vem pelo ouvir e a confissão é a revelação do que nós temos nos nossos pensamentos, no nosso coração. Nós recebemos o verbo da vida. Você recebeu a palavra de Deus. Você está recebendo a palavra de Deus. Deus fala com você. Essa é a vontade dele. E esta é a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. O verbo da vida é o Espírito Santo que veio tornar realidade o Espírito de Deus, o seu governo, a sua presença e o seu poder. Portanto, medite no significado de palavra. Fará toda a diferença, pois a nossa vida espiritual depende da palavra que nós ouvimos. Que a paz de Deus e o verbo de Deus seja sempre contigo. Que o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo esteja nos dominando em todo o tempo. E nos voltemos sempre, saiamos das nossas palavras, deixamos a nossa mente para trás e fiquemos com a palavra do verbo da vida. Amém.